Olá, turma querida do nono ano. Sou professora Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Convido a cada um de vocês a aprender um pouquinho mais comigo. Tenho 1,63 de altura, cabelo preto na altura do ombro, hoje ele está preso, pele parda, estou com uma blusa preta e ao fundo uma parede branca. Peço que aceitem. Na verdade, eu lanço o convite para que aprendam um pouco mais comigo, porque com o aprendizado a gente cresce. Bom, gente, e com a habilidade que visa trabalhar assunto e tema, nós começamos com a pergunta: há diferença entre assunto e tema? Pois então, assunto é algo mais geral, mais generalizado, é mais amplo e mais global. Já o tema é mais específico, é a delimitação do assunto. Eu vou falar de globalização, é assunto. O que da globalização é o tema, eu estou especificando. Identificando assunto e tema. Você sabe identificar o assunto? Você sabe identificar o tema? Para você tem diferença? Vamos ver. O assunto, ideia de forma mais geral? Vamos ver? O tema, ideia de forma mais específica? Como é que eu vou reconhecer esse geral e esse específico? Ou a forma mais específica? Fazendo a pergunta do que se trata, o que? E para o tema, fazendo a pergunta o que, onde, quando, como e por quê. Algumas perguntas são respondidas quando você analisa o tema. Já o assunto é algo mais generalizado, só tem uma pergunta: o que ou do que se trata? Vamos ao treinamento, porque a gente vai entender melhor com a visualização do exemplo. Identificando assunto e tema. Cuidar de si e do outro. Jael Coaraci. Cuidar de si mesmo é cuidar do outro também. Quando alguém cuida de si, toma cuidado para não fazer algo que possa trazer consequências negativas. Por isso, além de tratar-se bem, tratar o outro com respeito e cuidado, pois o tipo de energia que se dirige a alguém retorna para quem a emitiu. Cuidar de si mesmo é estar atento para não prejudicar nenhum ser vivo, pois cada ação que tem lugar no universo é afetada por nós e somos afetados por ela. A natureza responde ao modo como cuidamos dela. A paz depende de cada um de nós. A luz precisa de cuidados para continuar a brilhar. Tudo que nos traz bem-estar e felicidade está ligado ao cuidado que se tem consigo e com o outro. Amar é cuidar da vida que existe em cada ser, abrindo o coração para dar e receber amor. Pois então, com a leitura deste texto em prosa, cuidar de si e do outro, do que se trata? Cuidar de si e do outro. Isso é o assunto. Quando eu respondo a pergunta o que, eu encontro o assunto. Mas para temas possíveis ligados ao assunto, eu tenho que fazer algumas perguntas. O que do cuidado de si e do outro? O cuidado que se tem consigo pode refletir no outro. 2. O cuidado que temos conosco reflete no bem-estar de todos. 3. O cuidado consigo significa amar e se permitir dar e receber esse amor. Então, dentro de o que é cuidar de si mesmo, eu extraio vários, eu coloquei aqui 3, mas podem existir outros, a depender do aluno que queira procurar um pouquinho mais. Bom, e para vocês que estão na iminência de entrar no ensino médio, eu venho com a proposta do Enem de 2017.
O tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Aí a pergunta que eu faço, o que a formação educacional de surdos? É a chave aí. Então, isso aí é o assunto. Mas, para encontrar o tema, eu peço que faça perguntas ao texto. Então, você vai fazer perguntas a esse ponto aqui. Formação educacional de surdos. O que da formação educacional de surdos? Desafios. Desafios para a formação educacional de surdos. Aí, para restringir ainda mais, o autor da temática diz que tem que ser no Brasil. Então, é o onde. Então, eu tenho o que e o onde, ampliando o assunto e compondo o tema. Entendeu aí? Vamos mais à frente. Olha outro tema de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que desse tema? A manipulação do comportamento do usuário. Quando eu identifico esse o que, eu identifico o assunto. E, para encontrar o tema, façamos perguntas. O que da manipulação do comportamento? A manipulação do comportamento especificando, olha só, do usuário pelo controle de dados. Então, o usuário precisa ter o controle de dados e como se manipula esse comportamento. Onde, gente? Na internet. Então, quando eu digo usuário, controle e dados e internet, vou colocar aqui o cursor para vocês verem melhor. Manipulação do comportamento, assunto. Do usuário, controle e dados. E onde, que é na internet, você tem a especificação. Quando você especifica que tipo de manipulação é essa do comportamento, você apresenta ou encontra o tema. Vejamos um quadro sintético. Desafio para a formação educacional de surdos. Só a formação educacional de surdos você tem o assunto. Quando eu especifico que desafio e digo no Brasil, essa formação educacional de surdos no Brasil e o desafio que ela apresenta, aí eu estou especificando. Então, quando eu especifico, eu tenho um tema. Vamos lá. Manipulação do comportamento do usuário. Assunto. Sim, e daí? Você vai perguntar, e daí? O que eu quero saber dessa manipulação do comportamento do usuário? A relação dele, do controle de dados e da internet. Quando eu amplio essas informações, eu apresento, eu desenvolvo o tema. Uma outra proposta do Enem de 2011 é viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Aí eu faço a pergunta aqui. O que ou do que se trata? Ele está se tratando de viver em rede. Mas o que de viver em rede? Os limites entre o público e o privado. Quando, no século XXI, é uma marcação temporal, uma ideia de tempo. Onde? Em rede. Então, toda vez que ele me acrescenta mais informação, ele vai delimitando, ele vai afunilando e vai especificando para que eu fale direcionado, certo? Então, as palavras limites, público, privado, século XXI e rede delimitam o tema. Agora, assunto e tema em uma manchete. Olha que interessante, observem esse visual. Quem vai dizer que isso aqui, essa vai ser uma tela em branco, um tecido transparente, um véu sobre a grama, parece teia de aranha ou é teia de aranha? Ninguém vai dizer isso. Mas vamos ver a manchete, leia a manchete. Teias de aranha dominam a paisagem em cidade na Austrália. Misericórdia. E aí você, leitor, por favor, leia na íntegra esse texto lá no site da CNN, a reportagem por completo, que você vai entender. Mas baseando somente na manchete, no destaque, no título da notícia, você tem as impressões de assunto e de tema. Vejamos o que dessa manchete
teias de aranha. Você respondeu e encontrou o assunto. E aí, o que das teias de aranha? Teias de aranhas dominam a paisagem na cidade da Austrália. Bom, e aí eu tenho também o onde, que ele aumenta a especificação. Poderia ser no Brasil, poderia ser nos Estados Unidos, qualquer outra cidade, qualquer outro país, qualquer outro estado. Mas ele colocou nas cidades, em cidade na Austrália. Então, ele colocou um território, um país, certo? Então, você tem a ideia geral, teia de aranha. Sim, professora, mas o que da teia de aranha? Assunto, eu posso falar qualquer coisa de teia de aranha. Você pode falar da teia de aranha da roupa do Homem-Aranha, que tem os desenhos, adornos, né? O próprio instrumento que ele lança para se fixar em prédios e se movimentar de um lugar para outro é similar à teia de aranha. Então, pode ser qualquer coisa, mas aí quando ele diz que é o domínio dela na paisagem, em cidade e na Austrália, ele está delimitando, está mostrando mais informações e especificando para que você consiga direcionar a sua ideia do que se trata a notícia. Eu achei fantástico. Por favor, coloquem lá o título e vocês vão achar a reportagem na íntegra. E aí o nosso esquema. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Você tem viver em rede, nós já falamos, que é o assunto, e a composição do século XXI, mais a palavra limites, mais a palavra público, mais a palavra privado, você delimita, você restringe a informação, você especifica e aí você compõe o tema. Já no título ou manchete da notícia, você tem teias de aranha, é o assunto, que é algo mais generalizado, você pode falar qualquer coisa a partir daqui, mas quando eu coloco o verbo dominam, coloco paisagem, coloco cidade, coloco Austrália, eu especifico e direciono a informação. Então, teias de aranha dominam a paisagem em cidade na Austrália. Agora, assunto e tema na tirinha, gente, que fantástico. Você pensa muito no futuro, Linus? Ah, sim, o tempo todo. O que você gostaria de ser quando crescer? Absurdamente feliz. E você quer ser absurdamente feliz? Eu quero. Mas eu acho que essa felicidade ela não está em um topo que eu consigo como um troféu e levo para casa. Ela é na conquista, na caminhada do dia a dia. O que é que você acha? Vamos lá. Ao assunto. O que? O futuro. Do que é que eles estão falando? O futuro. Então, o futuro é o famoso assunto. Bom, e onde eu encontro o tema? Com as especificações. O que especificamente sobre o futuro? A felicidade no futuro pode ser um tema. O futuro e os sonhos pode ser outro tema. Reflexão sobre desejos do futuro também são temas possíveis. Bom, nesse aqui ele não delimitou. A gente, a partir do assunto, que é a ideia de futuro e a ideia de felicidade, juntando essas duas palavras, você extrai informações para possíveis temas, certo? Então, entendido aí? Eu achei fantástica essa tirinha. E aí, só mais um quadro resumitivo. O que? O futuro. Nós temos o assunto. E para encontrar o tema, como já foi dito anteriormente, faça perguntas ao texto. O que do futuro? Pensamento do que se quer no futuro. Quando? Quando crescer, certo? Professora, mas isso não está dito, gente, mas está implícito, tá? Mas ele não disse que quer ser feliz quando... Ele diz assim, eu quero ser feliz quando eu crescer. Isso está implícito na pergunta do colega. O que que você quer ser quando crescer? Aí ele só diz, absurdamente feliz. Ou seja, ampliando mais. Quero ser feliz, quero ser absurdamente feliz quando crescer. Mas eu não preciso repetir a pergunta, não é verdade? Vamos à hora de relembrar. Assunto geral, mais amplo, mais envolve muito mais informações. Tema mais específico, mais delimitado, mais direcionado. Se eu não entendi, eu devo voltar à aula, por favor.
E ainda assim, restando dúvida, eu vou para o Tira Dúvida. É o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Tira dúvidas às 15h15, toda segunda-feira, no canal da Multirio no YouTube e na televisão no canal da TV Escola. Grande beijo! E agora sim o nosso desafio. Bem-vindos à minha live, pessoal! Nesses tempos difíceis, a gente pode se conectar através da tecnologia. Mas tô meio cansada de celular. O que acham de recriarmos o telefone de latinha? Maravilhosa a tirinha, né? Identifique o assunto da tirinha e enumere temas possíveis a partir desse assunto. Ao trabalho, então, mas antes, assista novamente a essa aula no YouTube da Multirio ou no aplicativo Rio Educa em Casa, caso tenha dúvidas, ok? O meu nostálgico beijo. O que é nostalgia? Saudade. Até a próxima aula.